Já rivalei, tô brincando. Glória a Deus. Aqui, a número 11 agora, tá? Vamos lá, aqui vai entrar um pouquinho mais agora. Olha, a teologia litúrgica, que é o culto cristão. A nossa igreja tem liturgia aí. De vez em quando a pastora Diz escreve a sequência, mas nem sempre. Mas a gente já sabe, né? A leitura da palavra, aí vem o louvor, depois vem aquele tempo das crianças, aí vem de vez em quando a pastora faz aí uma série ou não, tem aí a parte do ofertório, é a mensagem, no final vem os avisos, né? É a teologia litúrgica. O que eu posso falar sobre liturgia? Deixa eu voltar aqui. Como eu tenho dito, a apostila a gente lê em casa, aqui a gente lê algumas coisas. A teologia litúrgica, gente, presta atenção. Vocês sabem a diferença entre ritual? Eu já falei isso, eu já falei isso uma vez. Ritual e o rito. Não foi? Eu já falei uma vez isso aí? Ritual e rito. Quem não sabe a diferença de ritual e rito? Que tem ritual, tem uma que não sabe ali, a sinceridade, ó. É isso aí. Mas alguém, a diferença entre ritual e rito? A turma do ao vivo ninguém sabe. A vovó também não. Então, vamos lá. Muito, muito importante. A turma do ao vivo ninguém sabe. Não, vamos lá. É muito importante. O ritual, gente, ele é o evento total, o evento em si. O rito é o que acontece dentro do evento, tá? Vamos pegar a Santa Ceia como exemplo. Toda a igreja tem Santa Ceia, não tem? Toda ela tem Santa Ceia. Mas só, a nossa igreja, o que a gente faz? O pessoal se levanta do banco e vai buscar lá na frente. Mas tem igreja que as pessoas vão, fica no banco e recebe. Não é isso, né, Flávia? Tem hora que você vai ser recebida no banco lá, os diáconos levam. Geralmente uma igreja muito grande, tipo que tem 400 membros, é melhor levar no banco. Aí eu pergunto, qual que é o ritual? O ritual é a Santa Ceia. Qual que é o rito? Ou vem na frente ou vai levar. Isso é o rito. Um outro exemplo, batismo nas águas. O batismo é um ritual da igreja. Agora, tem igreja que faz a profissão de fé na hora ali. Faz o questionamento, perguntas e respostas. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso. Não, não, isso aí é o credo. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso é o credo. Não, não, foi isso. Também faz parte, claro. Você crê em Deus como Senhor único, crê em Cristo como Salvador, crê em Espírito Santo como Paráclito da igreja, crê na Bíblia Sagrada e tal. Parece que nossa igreja faz aí na hora, né? Tem igreja que faz antes, que ela não faz no dia do batismo, entendeu? É rito. O ritual é o completo e o rito está lá dentro. Importante que eu tenho uma matéria que eu dou na faculdade que chama-se liturgia, teologia do culto. É uma matéria muito grande, muito extensa. A liturgia é uma das coisas mais antigas que tem em termos de religião. Não há religião sem liturgia. A, Se você só orar, já é liturgia. Então, é porque a palavra liturgia, né, significa serviço do povo, né? Serviço do povo. Então é muito importante essa teologia. Eu vou explicar depois para vocês um outro ponto sobre púlpitos, mas deixa eu chegar primeiro que eu quero fazer um adendo dentro dessa matéria aí. Então, a teologia litúrgica visa trazer uma compreensão bíblica sobre os atos e rituais desenvolvidos pelo culto cristão. Essa modalidade pertence também e cruzam com outras facetas da teologia bíblica. Por exemplo, a antiga discussão sobre a Santa Ceia e a transubstanciação, a consubstanciação ou repetição. Eu acho que já falei sobre isso aí, né? Já coloquei para vocês no grupo aí, ok? Vamos lá. A teologia pastoral. A teologia pastoral é embasada nas responsabilidades bíblicas que se espera de um pastor em relação à sua comunidade. O que se resume, então, a teologia pastoral? Só um pouquinho que tem 9 chats aqui. Aqui, opa, quem perdeu a última prova, já falei. Ah, tá, então era só algumas perguntas aqui da... Tá, tudo bem, depois eu volto aqui. A teologia pastoral, é- ela é muito simples, é a responsabilidade do pastor em relação à sua igreja. Por exemplo, os nossos pastores, é o pastor Gil e a pastora Deise. Eles têm a teologia pastoral deles. Sabe uma coisa? Eu não prego também na igreja, que eu sou um dos pastores, só que eu não prego destoado deles. Por quê? Primeiro que eu tenho ética. Segundo que eu estou debaixo da visão. Então, qual que é a linha teológica dos pastores? Eu sigo aquela linha teológica, que graças a Deus é igual à minha.
Agora, vamos supor que eu estou numa igreja em que a linha teológica pastoral é só prosperidade, a teologia da prosperidade. Só triunfalismo. É uma teologia pastoral. Eu não sigo. Eu creio que nós somos prósperos, a Bíblia diz que quem pode ser abençoado, mas a gente não pode fazer disso uma pregação, porque quem não é fica frustrado. Quer dizer que Deus ama só algum, não ama outro. Então, colocar também o púlpito só para bens materiais, acho que faz parte, mas não deve ser o nosso foco. Tem outros pastores que têm uma linha chamada triunfalismo. Triunfalismo é você é cabeça, não é cauda, você nasceu para vencer, só para vencer. Peraí, e quando você passa a tribulação, como é que você vai fazer? O que eu faço com o apóstolo Paulo preso? O que eu faço com o apóstolo Pedro que apanhou? O que eu faço com o apóstolo João que foi exilado? Eles eram apóstolos. E aí? Mas tem uma turminha aí que chamada determinismo, né? Eu determino, me determino, triunfalismo, para vencer todas. Não, nem sempre venceremos todas. A Bíblia fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O Senhor falou isso aí. Então, a teologia pastoral é a linha com que os pastores desenvolvem. Agora, eu já vi, não sei se os irmãos já viram, igrejas em que os pastores tinham duas linguagens, e era difícil lidar com isso. E você via que um falava uma coisa, o outro falava outra. Aí fica difícil. Então, a teologia pastoral é aquela linha que o pastor segue para pregar, entendeu? Pode diferenciar um pouco, gente, na questão do jeito de fazer, de falar. Cada um tem a sua forma de comunicar, mas há de se seguir, né, uma linha, que é essa linha de teologia pastoral. A teologia pastoral também está ligada à correção, exortação. Espera-se que seu impacto seja sentido na comunidade, sempre no intuito de conciliar e trazer esperança para o povo. Essa teologia está interligada à teologia prática. Aqui no último parágrafo diz o seguinte: de todas as formas de teologia, a teologia pastoral é a mais interativa, porque lida diretamente com a comunidade em todas as suas camadas sociais e necessidades espirituais. Realmente, você acaba de pregar a resposta imediata. E às vezes alguém te procura no púlpito para pedir uma oração em relação ao que você pregou, ou alguma dúvida do que você falou. Então, das teologias, a pastoral é a mais prática ainda. Quando o pastor, a pastora, faz alguma visita, lê a Bíblia, ali é uma teologia pastoral, que ela é prática, né? Então, espera-se do pastor que use sempre a Bíblia e sempre a teologia. Por isso que ela é teologia pastoral. Vamos continuar aqui? Ok. Sim, agora eu quero entrar na teologia calvinista e na outra aqui. É muito importante, pessoal, no fim da aula, sempre se você tiver alguma coisa para perguntar, se não tiver, eu agradeço. Eu não gosto de responder pergunta, não. Mas responde sempre. Agora, se você quiser também ressaltar um tópico que você achou interessante, porque vale ponto para o fórum. Se um aluno fizer isso, ele distribui o ponto para todo mundo. Se ninguém falar nada, perde meio ponto todo mundo, entendeu? Aí, pastor, tem uma frase que é importante ser alguma coisinha, não precisa ser, não dar um sermão, não. Porque você garante o seu meio ponto e dá meio ponto para o aluno. Apesar que hoje o fórum ele não chega a dar ponto, não, mas é importante você participar. Vamos voltar aqui, então. Eu vou abrir para vocês daqui a pouco. Vamos lá, vamos com calma aqui, ó. A teologia calvinista. É claro que já havia teologia antes da proposta calvinista, porém, o calvinismo elaborou uma nova ideia de pensar teologia no século XVI. O calvinismo foi um movimento a partir do século XVI. Seu fundador foi João Calvino. Embora já havia algo bem próximo em séculos passados, mas de fato ganhou força com Calvino. Essa teologia também é conhecida como reformada e protestante. Calvino se inspirou em Lutero e outros para tecer linhas doutrinárias. O calvinismo possui muitos pontos. Vou ler aqui embaixo. Aí, ó, ele possui 5 pontos aí, ó. Depravação total, graça irresistível, eleição incondicional, expiação limitada e segurança do salvo. Deixa eu explicar isso aqui. Para os calvinistas, a depravação foi total. O pecado foi geral, ok? Todo mundo pecou e carece da glória de Deus. Agora, para eles, a graça ela é irresistível. Por exemplo, Deus decidiu que vai salvar alguém, ninguém vai resistir a essa graça. A pessoa vai ser salva de qualquer jeito. Ela vai ser
Alguma coisa vai acontecer, Deus vai pegá-la de um jeito que ela é irresistível. Aí ele coloca também que a eleição é incondicional. Não tem condição para ser eleito. Basta você ser escolhido por Deus e você já está eleito para ser salvo, né? E eles falam também, gente, que a expiação é limitada. Veja bem, a minha posição aqui não é meter pau nesse movimento, eu estou só explicando o que eles são, tá? Não estou dizendo, eu não estou acusando os calvinistas, eu estou dizendo o que eles são. Então a expiação para eles foi limitada. Jesus morreu só para quem ia salvar. Jesus não morreu para quem ele não vai salvar, né? E aí tem a segurança dos salvos, que uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez escolhido, não desvia mais. E mesmo se desviar, ele vai ser salvo porque está escolhido. Então, era isso. Eles tinham essa ideia. O João Calvino, ele foi prefeito de Genebra. Ele foi estadista também, o João Calvino. Ele não escreveu isso, teologia calvinista. Não foi ele que escreveu isso. Depois da morte dele, em 1608, aí teve um concílio lá em Dort, um concílio lá na Holanda. E aí, uns alunos chamados remonstrantes, por quê? Porque iam mostrar, de novo, remonstrantes. Eles pegaram toda a ideia de Calvino e eles se compilaram esses pontos aí. Nem os calvinistas fizeram isso, nem os calvinistas. O Calvino morreu, quando o Calvino morreu, ninguém chamava ninguém de calvinista ainda. Os remonstrantes, que são esses estudantes, pegaram esses 5 pontos e colocaram lá para fazer a defesa. Aí nós temos 5 pontos calvinistas e 5 artigos arminianos. Quem são os arminianos? São os mesmos remonstrantes. Os arminianos, pessoal, eles são alunos de Armínio. Armínio foi um teólogo holandês. Ele era professor lá em Linden, na Universidade de Linden. Na época dele, ele é um pouquinho depois de Lutero. Ele ainda conheceu o Teodoro de Beza, o Gomarros, que eram discípulos de Lutero. Esse menino, esse teólogo, né, o Jacob Armínio, ele foi contratado pela coroa holandesa para fazer uma explanação maior do calvinismo. Por quê, gente? Preste bem atenção. Em 1600, os países estavam se emergindo, saindo do controle católico. No século XIV, teve 3 papas, gente, 3 papas. O rei Filipe da França ficou magoado com o papa lá, arrancou o papa de Roma e levou ele para Avignon. Aí ele manteve esse papa preso em Avignon. A Cúria Romana não gostou, elegeu um outro papa. Mas aí um outro grupo da Cúria Romana não aceitou. Aí elegeram um papa na Alemanha, lá em Constance. Aí em 1300, 1400, tinha 3 papas. Na verdade, isso mostra que a hegemonia católica foi quebrada. Porque até 1400, eles que mandavam em tudo. Os católicos, a Igreja Católica era a suprema. Ela arrancava rei, colocava reis, coroava reis. Tinha as maiores terras do mundo. Quando ela enfraqueceu, com 3 lideranças, que está uma minhoca partida aí, os reinos nacionais respiraram, começaram a respirar. Aí eles começaram a voltar a pegar suas terras, cantar os seus hinos, levantar suas bandeiras, ele elencou os reis. Quando chega em 1600, os países que estão emergindo, no caso da Holanda, e você vai ver que a Holanda, gente, a gente vai receber aí no Brasil o Maurício de Nassau. Ele é um holandês, um estadista. E nessa época de 1600, nós vamos ter também o João Ferreira de Almeida, que vai traduzir a Bíblia para o português por causa de uma embarcação holandesa que ele estava participando. Ele virou pastor holandês, ele foi pastor da igreja holandesa, nunca foi padre, tá? Tá escrito errado nas Bíblias aí que foi padre. Não foi padre, não. O que acontece? O Calvino vai trazer uma ideia diferente, olha aqui as aspas, né? Diferenciada da igreja católica, é tudo que os países que estão emergindo querem, porque o povo espera uma religião. A religião é católica. Mas o catolicismo, ele virou geopolítico, está oprimindo os países. Então, quando os países emergem, eles pegam qualquer doutrina que tá assim, diferente da católica.
Então, na verdade, eles estavam aí para o calvinismo. É porque o calvinismo era uma teologia diferente. O caso da Inglaterra, não. A Inglaterra, em 1524, o Henrique VIII, ele sai e funda a Igreja Anglicana. E aí o Thomas Cranmer, ele escreve os artigos de fé diferenciados da Igreja Católica. Ele tira aquela roupa de padre, coloca só, tira o crucifixo, coloca o sobreteles, que é aquela gravatinha com dois pendentes assim de pano. Eles tiram as imagens esculturas, eles se tornam iconoclastas. O que é iconoclastia? É que não aceita imagens. Nós somos iconoclastas. Os católicos são iconográficos. E aí o que acontece? O Calvino, gente, ele traz uma ideia diferente. Aí as igrejas abraçam. Foi aí que a coroa pediu para o Armínio fazer um estudo. Aí quando o Armínio foi estudar, ele descobriu, Abreu, que ele estava estranho aquilo, estava estranho. Biblicamente estava estranho. Como é que Deus queimou o mundo inteiro, vai salvar um, salvar o outro? Como é que Deus fala que isso quer para o inferno, isso quer para o céu? Ele começou a questionar. Nesse questionamento, criaram os debates. E como é que eram os debates naquela época, Simone? Os debates não eram como hoje, que ficam na frente do outro falando, no outro rebate, não. Um ia para um teatro, falava o que queria, todo mundo anotava. O outro ia para outro teatro e falava o que queria, e anotava. Depois eles faziam uma carta de diferenciação. Quando o Armínio foi para um debate, ele faleceu. Não deu tempo de debater. Os alunos dele pegaram as obras dele e escreveram o que ele pensava. E aí criou os artigos arminianos. Vamos ver agora os artigos arminianos, que é o nosso caso da nossa igreja. Nossa igreja é arminiana. Os arminianos é o seguinte, deixa eu ver aqui, ó, a teologia arminiana. A diferença aí, ó, a teologia arminiana, que somos nós aqui, nós, sim, a gente aceita a depravação total, porque o homem pecou, né? Todo mundo foi destituído da glória de Deus. Aí nós temos a graça irresistível, porque o que a gente entende? O que é que o Senhor fala na Bíblia, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, eu entrarei e cearei com ele. Supõe-se que se alguém não ouvir, não vai entrar, não vai arrombar a porta de ninguém. Você pode resistir à graça, né? Outro texto que a Bíblia fala e depois todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem crê. Então, eu posso não crer, posso resistir. Também o Armínio fala que a eleição é condicional, sim. Você precisa tomar uma decisão a respeito de Jesus. Entregar seu coração para ele, reconhecer que ele é Senhor e aceitar o convite de fé para a cruz do Calvário. Então, ele é condicional. Ele fala também que a expiação é ilimitada, ou seja, o sangue de Cristo é suficiente para toda a humanidade. Até para aqueles que rejeitaram ele, tem sangue para ele. Quer ver uma coisa interessante, pessoal? Interessante. A pergunta que não quer calar. Por que Noé constrói uma arca tão grande? A arca dele é grande, cara. É muito grande. A arca dele foi 120 anos para construir. Imagina, 120 anos. Por que a arca não era tão grande? E para entrar só ele, a mulher e os 3 filhos e as noras. Por que será? Então, vamos lá. Agora aqui tá a Teodiceia. Lembra da Teodiceia? A arca de Noé cabia o pessoal da época, pelo menos os daquela região, né? Eu não estou aqui para contar quantos eram. Não estava lá, se não estava também, ele não fala. Mas havia espaço para salvar todo o pessoal. Não entrou porque eu não quis. Ele pregou, porque lá no juízo final, olha o cenário aqui, olha o cenário. Eu tenho que falar mais baixo que eu estou aqui já é quase uma hora. Olha o cenário aqui montado. Vamos supor que Deus dissesse assim, Abreu, já que ninguém vai se salvar, não é? Faz um barquinho pequeno. Faz um barquinho para caber você, a mulher e os filhos, tá bom? Lá no juízo final, Walter, quem morreu sem Deus ia falar assim, peraí, o senhor não quis salvar a gente não, Todo mundo fazendo um barco pequeno. Aí Deus, não, porque eu sabia que ia pouco. Mas você não quer. Aí fica um bate-boca. Deus fez Noé trabalhar sabendo que ninguém ia entrar. O que acontece com a gente hoje? A gente prega o evangelho sabendo que nem todo mundo vai, mas Deus não pode ser acusado lá na frente. O senhor não queria. Ele fez e cabia, não entrou porque eu não quis. Nós pregamos o evangelho. Olha que sacada. Olha que interessante isso aí.
Então, para o armínio, a salvação é ilimitada. É para todo mundo, sem exceção. Mesmo aqueles que não querem. E o último ponto que ele põe, ao contrário do calvinista, é que a salvação tem a perseverança dos santos, né? Que a salvação, a pessoa pode... usa o termo perder, né? Eu não gosto muito do termo perder a salvação, não. A pessoa pode rejeitar a salvação. Ela tem poder de rejeitar a salvação. Tem gente que muda a cabeça, tem gente que fica da pinel, rejeita a salvação como se fosse algo assim tranquilo. Então, a pessoa tem esse poder de rejeitar a salvação. Então, existem esses dois lados aqui. Deixa eu ver se há uma coisa aqui mais interessante para a gente colocar. Um fator nítido é que Armínio não aceitava a predestinação e nem mesmo... aqui, esses dois pontos aqui, pessoal, ó. O infralapsarianismo e o supralapsarianismo. Deixa eu explicar para vocês. Aqui também tem a teologia calvinista é monergista, a arminiana é sinergista. Preste atenção que eu vou explicar para ninguém ir para a cama dormir preocupado. Para o calvinismo faz? O calvinismo diz: eu tenho dois filhos. Um filho vai para o inferno, outro vai para o céu. Tem um áudio aberto aí. Abri um áudio aí. Fechei, é do irmão Loyola, tá aberto. Então, ok. O Calvino diz, né? Um vai para o céu, outro para o inferno. O arminiano fala, não, Deus dá chance aos dois. Dentro do calvinismo tem uma segunda divisão, dentro deles mesmo agora, entre o calvinismo. Tem o infralapsarianismo e tem o supralapsarianismo. Infra é de menor, lapso é de erro menor. Supra é de maior, lapso, o erro maior. Ok. O calvinista diz: Deus só decretou a salvação e os perdidos depois da queda. Isso é infralapsa, um erro menor. Ele decretou a partir da queda. Não, Deus decretou lá atrás, quando não teve queda. Aí é o supralapsarianismo. Eles mesmos discordam deles lá, nesses temas aí. Para nós, Deus decretou a salvação em Cristo. Em Cristo. Em Cristo está decretada a salvação. Uma vez eu aceitei Jesus, então em Cristo agora está decretado que eu vou ser salvo, mas tem que ser em Cristo. Para o calvinista, o decreto é antes de Cristo. Deus decretou de qualquer forma, já decretou. E por que é sinergista e monergista? Ó, você conhece aí a sinergia, né? A turma sabe que é sinergia, que é a soma de pequenos valores para dar um valor maior. Na verdade, nós somos sinergistas. Por quê? Porque é o homem que se aproxima de Deus e Deus se aproxima do homem. São dois trabalhando. Já no calvinismo existe o monergismo. É só um que trabalha. No caso, Deus que decide. Só Deus decide. Mas ninguém. Deus decidiu, acabou. Não, no arminiano eu posso decidir. O Espírito Santo vem com a graça preveniente, trabalha meu coração, eu reconheço, abro meu coração, confesso meu pecado, aceito servir a Deus, Deus vem e me salva. Pronto, é isso que vai acontecer. O Calvino não, para ele, Deus que vai resolver. Ele vai chegar e ele vai ou salvar ou não salvar, mas é monergista. É só um que decide lá, ok? Alguém quer falar alguma coisa nesse sentido ainda? Eu vou descendo aqui um pouquinho, já para entrar na parte 12. Deixa eu abrir um pouquinho, se alguém quer bater um papo sobre o calvinismo e o arminianismo, pode. Como eu falei, eu não estou aqui para defender um e meter pau no outro, estou mostrando os dois lados. Os dois lados. O que eu acho que o mais coerente é o arminiano, pelo fato de Deus dar oportunidade a todos, né? Porque Deus é amor. Fala, Oi. Tem um eco aí. Oi, pode falar. Quer mandar no grupo? Quer falar aqui no grupo? Eu acho que é o pessoal do ao vivo que quer falar do ao vivo, não, lá da sala, né?
Tem pergunta aí, Márcia? Acho que ficou de lado ali agora. Alguém não entendeu alguma coisa? Pode ser que alguém não entendeu. Ah, vai mandar no grupo. Ok. Chegou aqui. Pastor, uma dúvida, olha só, né? O pastor falou que a salvação vem por meio de Cristo, né? Ok. No Antigo Testamento, como que isso funcionava, então? As perguntas de vocês são maravilhosas, né? Vamos lá. No Antigo Testamento não havia dispositivo de salvação. Ponto. A salvação é a partir de Cristo. Mas, vocês leram o Salmo 22, Salmo 24, levantai vossas cabeças, ó potência eterna, levantai para crente o Rei da Glória. Antes da morte de Jesus, o Hades, segundo aquela palavra de Rick Lázaro também, no Novo Testamento, era um local só. Um ficava os perdidos, que foram realmente perdidos, e os santos do Antigo Testamento, que serviam a Deus. Cristo morre, está lá em Efésios, está em Apocalipse, ele desce às profundezas da terra, ele se autoproclama lá como o Filho de Deus, ele se revela para os santos o aceitam, e ele sobe com eles cativo. Está lá escrito, subiu o cativo o cativeiro, levou o cativo o cativeiro. Bom, vamos lembrar que vai haver o trono branco. A Bíblia diz que terá o trono branco. O trono branco não é uma cadeira branca, gente. Significa que é um trono de justiça, que vai ser claro, vai ser transparente, um trono branco, um trono sem mácula. Se é trono, vai ter julgamento. Se vai ter julgamento, pode até haver absolvição. O fato é que quem morreu antes de Cristo, Lisiane, Deus irá usar um dispositivo de lei, que talvez eu não conheça, talvez ele possa pegar os códigos morais da época e julgar pelos códigos morais, ou ele pode ter um outro dispositivo. Essa pergunta, eu vou até melhorar essa pergunta. E aquelas pessoas que nasceram, cresceram, nem ouviram falar de Jesus e morreram, vão para o inferno por causa disso? Não tiveram nenhuma chance, de nem sabe que Jesus existia? Aí é que está. Deus vai usar um dispositivo de lei, que é um trono branco, para poder trabalhar essas pessoas. Nesse caso, pode ser que seja um código civil, um código deles lá, um código moral que eles têm lá. Mesmo os índios que não são civilizados, eles possuem código moral. Os animais têm código moral entre eles. Os próprios animais têm. Não vou aqui especificar, mas tem. Agora, aí você fala assim, pastor, então não precisa nem pregar o evangelho. Se a pessoa morreu sem Deus, lá vai ter um julgamento, ela pode ser salva. Pois é, a chance é muito pouca. Tem que pregar o máximo possível, o máximo que a gente puder. Então, é mais ou menos isso. A Bíblia não dá claridade sobre isso. Ela fala esses pontos. Cristo foi lá, pregou aos que estavam em prisão, levou cativo o cativeiro, é isso que ela fala. E porque Jesus dá uma deixa, cara. Ele soltou uma sem querer, talvez. Quando falar do Espírito Santo, o que ele falou do pecado contra o Espírito Santo? Alguém lembra? Ele falou que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão nem aqui, nem no vindouro. Ué, então vai ter julgamento. Tá claro? Entendeu? Então, Lisiane, é isso aí. Isso tem a ver também com os livros de João, que João fala. Jonathan, eu não entendi essa pergunta. Isso tem a ver com os livros que João fala, que abriu o livro. Ah, entendi. Ué, olha, Jonathan, pode ser que sim também. Que abriu-se os livros, né? Pode ser que sim também. A pergunta foi feita pela Suelen. Ah, Lisiane, desculpa. É que veio no teu dispositivo, né? É, tá certo. No meu certo, foi no seu celular. Obrigado pela parceria aí, né, auxiliar a Suelen. Eu espero ter respondido, gente. Eu espero ter respondido. Então, haverá um dispositivo que Deus vai usar para julgar essas pessoas. Um deles pode ser os códigos morais. Pode ser. Outros que eu posso desconhecer. Mas uma coisa é certa. A Bíblia fala que é um trono branco, que é um trono transparente. Deus vai julgar e ele é um justo juiz. E ainda bem que ele não é juiz igual os da terra aqui, né?
É o juiz. Ok? Ó, que legal, o pessoal participando de longe aí. Mais alguém quer perguntar? Tá tudo bem? Ok. Pessoal, eu não vou dar. Dá para vocês aguentar mais um pouquinho para dar a última aula? Eu não vou dar pausa hoje, não. Intervalo, não, tá bom? Alguém quer dar uma pausa aí, não? Podemos terminar? Vamos prosseguir? Ok, vamos prosseguir então para a gente ganhar nosso tempinho, dar essa aula aqui. Eu estou explicando direitinho, espero que vocês estejam entendendo direitinho também aí, né? Espero que tenha um chat aqui. Ah, estamos ouvindo super bem? Não. Não escutando nada. Peraí. Quem mais aqui? Vai mandar no grupo? O que, Leonardo? Mandar o que no grupo? Mandar o quê? Mandar. Aqui tá aqui escrevendo aqui, peraí. Pois tem um tópico lá no início. Peraí. Jonathan, não tem nada aqui não. Jonathan, seu áudio não veio nada. Tadeu, oi, tem um tópico lá no início. Uma pergunta, Tadeu, aonde é que é? Ah, aqui para mim não tem nada não. Ah, lá no início. Não tem, não. Aline Cassi, não. Não estou escutando, não. Bom, não tem nada aqui não. Alguém está escrevendo aqui? É o Jonatas. Vamos continuar então. Vamos abrir aqui a